Fala pessoal! Bom, no bate-papo de hoje, na troca de ideia de hoje, eu quero falar um pouco sim. Sabe aquela história quando você chega assim e fala assim, para a esposa, ou para o esposo, ou para o seu pai, para sua mãe, ou para um amigo, você chega para ele e fala assim, olha, decidi, eu vou ser trader. E aí, é óbvio que quando você vai trocar essa ideia, você vai falar da sua decisão, a primeira coisa que você ouve é uma história negativa, uma história ruim. E hoje nesse bate-papo eu quero contar um pouco da história de maneira geral e uma coisa que eu penso. Eu falo muito do que eu penso. Para quem não me conhece, sou o Marcelo do canal Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilhe, ajuda a fortalecer o canal, comente, que eu teria a satisfação gigante de responder. Quem está me vendo pela primeira vez, dê o voto de confiança. Estou ativo no Instagram, me siga lá. Dê o joinha, ativa o sininho, faça com que essa notificação chegue quando eu fizer um vídeo novo. Pessoal, quando você toma a decisão de viver no mercado financeiro ou de qualquer outra coisa que saia de um modo seguro da sua vida, ou seja, você está lá ou numa CLT, ou você está num processo, cara, super tranquilo e de repente você fala assim, cara, cansei, eu quero viver do trade. Aí você comunica a sua família, você comunica a sua esposa, com o seu esposo, e aí a primeira reação da pessoa é óbvio, não é de apoio. E aí eu quero contar o porquê que isso acontece. Talvez isso não seja, isso não é, e eu garanto isso para vocês, que isso não é uma medida de te desanimar, uma medida de te deixar para baixo, ou de não te motivar, ou simplesmente de evitar que você não faça. Não, não é isso. O que a nossa família, na verdade, está pretendendo é nos proteger. Talvez, não, sim, com certeza, por falta de conhecimento, por não entender a sua nova profissão, não só o mercado financeiro, mas a sua nova profissão, a nova profissão que tem a oferecer. Ou seja, o que esse cara está enfrentando. Eu enfrentei isso na minha casa, eu troquei essa ideia. No início, quando eu saí do meu emprego, saíram do meu emprego, eu comuniquei que eu precisava tentar. Falei, cara, eu preciso tomar a decisão de uma coisa que eu já venho martelando há anos. E que se um dia isso acontecesse, eu ia simplesmente arriscar entrar de cabeça no mercado. Quando eu fiz esse comunicado, quando eu falei, cara, eu não vou procurar emprego, eu vou investir e vou lutar para que dê certo. Se não der certo, pelo menos eu tentei. Esse foi o argumento que eu usei. Quando eu cheguei para minha esposa e falei assim, cara, eu preciso pelo menos tentar. Porque senão, se eu, Marcelo, tá? Não estou falando que você tem que fazer isso, você tem que trocar de carreira. Não, o apoio da família é importante. E o apoio deles é fundamental. E quando eu tomei a decisão, ela passou a ser uma responsabilidade minha. Mas se eu não tivesse tentado, talvez a vida inteira eu ia me questionar se teria dado certo ou não. Talvez a vida inteira eu teria ficado frustrado porque eu não tentei prosseguir numa coisa em que 98% das pessoas não ganham, não prosseguem, não seguem no mercado financeiro. Então eu, claro, assumi completamente as minhas decisões, os meus riscos, e claro, no início do processo eu fiquei em dúvida. No início do processo eu pensei em desistir, no início do processo eu procurei emprego. Porém, quando eu procurei emprego, o salário era muito incompatível com aquilo que eu fazia. O salário, o potencial daquilo que eu estava fazendo era muito discrepante, a conta não fechava. Então era mais ou menos assim, eu recebia uma grana e se eu começasse a trabalhar, eu teria que tirar dessa grana para poder ir suprindo as necessidades do meu custo de vida. Ou seja, no final, eu ia sangrar de um lado só para dizer que eu estava no CLT. Então eu tomei a decisão final. Falei, cara, não vou procurar mais emprego, eu vou continuar no mercado financeiro e mergulhei de cabeça. E mergulhei intensamente no processo. Eu trabalhei dia, noite, eu fiz replay, eu fiz vários diários de trade, refiz vários diários de trade,
Fiz plano, refiz plano. O plano de trade, ele foi importante porque eu acertava, depois errava, acertava, errava. Eu ia controlando, eu ia mexendo, eu ia melhorando, cara, e até chegar ao nível que eu tô agora. Então, foi um longo processo. Foi uma batalha gigante até chegar ao que eu estou agora. De um período de ganho que eu juro, eu não imaginava, para mim não iria acontecer. Na minha opinião, eu não chegaria ao patamar, ao patamar de grana. Para mim isso era uma doce ilusão. Eu falei assim, cara, eu não vou conseguir chegar. Mas eu preciso, me dê um prazo, até o prazo tal, até a data tal, se nada der certo, eu paro. E é onde as coisas começaram a acontecer. Então, não fiquem chateados se alguém da sua família, os seus amigos, simplesmente não te apoiarem. Eles não estão fazendo por mal. É por falta de conhecimento. Você precisa estar certo daquilo que você quer. Não vá por uma ilusão. Não entre no mercado por uma ilusão, porque não é fácil. O mercado financeiro, ele vai bater em você todo dia você aprende. Vou contar duas histórias só para resumir e o vídeo não ficar longo, acabar logo. Quando eu vinha depois dessa demissão, peguei uma sequência interessante e aí veio um mês de abril, eu perdi R$5.000. Para mim, o mercado me falando, você entrou numa zona de conforto, recua. Beleza, aprendi ali. Eu vou contar uma outra história, como a nossa cultura, a cultura do Brasil é uma cultura negativa. Quando eu comprei o meu primeiro apartamento, eu era bem pobre, eu tinha dificuldade de comprar um imóvel, não tinha dinheiro para nada. E aí eu simplesmente fiz um financiamento imobiliário. Isso quando eu tinha 23 anos, ou 22 para 23 anos. E aí quando eu falei para os meus pais que eu juntei uma graninha, dei uma entrada pequena e financiei em 30 anos, os meus pais, eles, cara, quase infartaram. Meus pais quase morreram, porque eles simplesmente achavam aquilo uma loucura, porque lá no jornal da Globo, Jornal Nacional, jornal de qualquer outro canal, dizia que só contava a história triste, dizendo o seguinte, o cara, o fulano de tal não conseguiu pagar, o fulano de tal quebrou, o fulano de tal não consegue pagar o imóvel, perdeu o imóvel, o fulano isso, fulano aquilo. E aí, aquele dia, naquela época, eu conversei com meus pais, eu era solteiro, eu conversei com meus pais, falei, pai, eu já morava só, mas eu conversei com meus pais, falei assim, pai, olha só, é uma decisão que eu preciso tomar. E aí só você vai saber se dá certo ou não, arriscando. Resumo do processo. Eu paguei esse imóvel em 4 anos e eu, fiz o meu dinheiro, eu acreditei no processo. Então, claro, nada foi feito sem estudo, nada foi feito sem pesquisa, nada foi feito sem possibilidades e probabilidades. Quais eram as possibilidades que eu tinha de ir reduzindo isso mês a mês, ano a ano? Quais eram as possibilidades, quais eram as probabilidades de dar certo ou de dar errado? E é isso que você precisa ver. Quais são as probabilidades de dar certo nesse trade? Qual é a probabilidade de dar errado no mercado? Qual é a probabilidade de dar certo ou errado no CLT? Ela existe. Se eu começar um emprego hoje, ela pode dar tudo certo, eu posso virar novamente um gerente, um diretor de uma empresa. Mas se der errado, eu vou ficar desempregado. Então, a gente trabalha com probabilidade. Então, existem as probabilidades de dar certo em tudo na vida. Eu vou montar uma loja, vou montar uma lanchonete. Qual é a probabilidade de dar certo? Qual é a probabilidade de dar errado? E se der certo, ok. E se der errado, o que eu vou fazer? Pense. Sempre trabalhe o plano B, sempre trabalhe uma possibilidade fora daquilo que se vier a acontecer. Não espere dar tudo errado para acontecer, para poder virar a chave do seu bolso, da sua vida, do seu mercado. Beleza, pessoal? Esse é o recado de hoje. Cara, não pense. Não, a sua família não quer o teu mal.
A sua família não é cultural isso. Eles querem o seu bem. Só que para isso, eles vão tentar tirar o foco daquilo que você está almejando, daquilo que você está sonhando. Mas seja um sonho, não transforme um sonho em pesadelo. Não transforme uma ilusão em um sonho. Então, pé no chão, pense bastante naquilo que você está fazendo, pense bastante no próximo passo que você vai dar. Beleza, galera? Obrigado por tudo, obrigado para quem chegou até aqui. Deixa um like, deixa um joinha, tô ativo no Instagram. Faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Obrigado por tudo e fui!